Estamos iniciando mais um programa em comum aqui pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Você fica aí e daqui a pouco a gente se encontra aqui no programa em comum. Até daqui a pouco. Se você é estudante e usa o transporte público, saiba que o passe livre estudantil é um direito nosso. Mas essa conquista não foi fácil. Foram décadas de luta, mas o que era sonho tornou-se realidade. Agora somos mais de 160 mil alunos em Manaus, que podem estudar tranquilos com o orgulho de falar que o passe estudantil é livre. Prefeitura de Manaus. Estou retornando com o programa em comum pela Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. E hoje é sábado, é dia da gente fazer aquela visita glacial, a rede glacial, com as suas unidades todas funcionando. E você sabe que a Glacial também tem produtos fantásticos. Você pode pedir pelos aplicativos ou ir pessoalmente lá. Tem paletas, tem picolés, tem sorvetes. E eu sempre mostro aqui, sempre destaco aqui que o meu preferido é o de Tucumã. Então você tem tudo isso na Glacial, com toda a segurança. E os parquinhos estão funcionando, você pode levar seu filho, você pode curtir. Sábado, domingo é dia de Glacial. Não esqueça, Glacial sempre presente na nossa vida. Estou recebendo agora no primeiro bloco o diretor-presidente da Fundação SECOM, Dr. Gerson Mourão, que registrou grandes conquistas durante este ano. A gente diz assim que o ano praticamente ainda está começando, Dr. Gerson, mas a Fundação SECOM evidentemente não para, né? A gente observa que a Fundação SECOM tem realizado muitas ações. A doutora Mônica Bandeira de Mello conseguiu, depois de tanta emoção, tantas iniciativas, mais uma conquista, e não é uma conquista independente, é uma conquista de uma equipe, né? Uma equipe dedicada ao tratamento de câncer, que é uma das doenças mais democráticas que existem no mundo. Eu sempre falo que o câncer ele não escolhe negro, nem preto, nem branco, nem verde, nem mulato, nem pobre, nem rico. Hoje em dia qualquer pessoa pode ser vítima do câncer. Ou o câncer se desenvolve, é uma célula que a gente tem dentro do corpo e alguns desenvolvem e outros não desenvolvem. Então a doutora Adelaide, inclusive, já fez uma palestra a respeito disso, que todo homem vai ter um câncer de próstata. E a mulher de mama. E a mulher de mama. Aí eu perguntei assim, qualquer homem disse, vai, Júlia, eu digo, por que uns não têm? Porque morreram antes de ter câncer de próstata. Exatamente. Parece alarmante, mas é uma realidade mesmo, né, doutor? Obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço sempre, Júlia. É confortável estar sempre no seu programa para a gente divulgar essas coisas relacionadas ao SECOM. Eu gostaria de fazer um pequeno, breve comentário do seguinte. Nós iniciamos a nossa gestão com a pandemia. Então a pandemia nos tirou 2 anos da nossa gestão. Mesmo assim, nesses 2 anos, com a ajuda de todo o grupo, mas a Mônica no comando, nós conseguimos realizar, dentro de 3 meses, está construído o centro que vai marcar a história dentro desse estado, porque junto com a vacinação nós vamos praticamente erradicar o câncer do colo, que é a grande chaga dentro do nosso estado, uma vergonha nacional. Você ter um câncer que é prevenível por vacina e é curável com uma pequena cirurgia, que é essa cirurgia que vai ser feita nesse centro. E esse centro já está sendo instalado, doutor? Já fizeram a terraplanagem, e a proposta é que de um piso só, vão ter 4 centros cirúrgicos, 4 ambulatórios e no auditório com 50 pessoas para startar o movimento para todo o interior, para essa questão de orientar sobre cirurgias e prevenção. E é uma das grandes vitórias, inclusive, do governo Wilson Lima, porque ele teve essa sensibilidade de colocar em prática essa ideia. Sim. Que todos os médicos da Fundação SECOM celebraram em grande estilo, sonhavam, e a Mônica, insistentemente, conseguiu sensibilizá-lo, né? E quando eu falo, a Mônica representa toda a equipe. Também teve uma grande conquista da doutora Ailka Espírito Santo, né? Que eu gostaria de destacar também, por meio da sua presença aqui, que a doutora Ailka ganhou um prêmio extremamente importante, né, para o Amazonas, né? Isso.
E esse prêmio, ele traz a grande questão da sensibilidade da doutora Ilka ao tratar essas pacientes dentro de uma instituição pública, né? O que foi que ela fez? Lá vem a pandemia de novo. Lá vem a pandemia atrapalhando a vida. Exatamente. No foco da pandemia, o que aconteceu? Essas mulheres tinham feito quimioterapia e precisavam fazer a cirurgia. E nós não podíamos fazer essa cirurgia em Manaus, da crise do oxigênio. E aí ela conseguiu articular um movimento junto com o Ministério da Saúde, o governo do Estado, muito presente. E aí essas 21 mulheres foram para o Instituto Nacional do Câncer, operaram e voltaram. E saudáveis, né? Saudáveis. Então foi uma conquista histórica e isso fez com que ela ganhasse esse prêmio. E a gente mostra também a preocupação dos médicos em relação a esse projeto, porque ela conseguiu que essas mulheres fossem incluídas num grupo que tinha que sair do Estado para tratamento fora. Muito bem lembrado, muito bem lembrado, tem razão. Era difícil sair. Como é que as pessoas estavam sendo escolhidas? Parecia assim, praticamente como se nós estivéssemos vivendo um filme, né? A escolha de Sofia, a lista de Schindler, algo parecido, né? Muito, muito parecido, você tem razão. E foi dentro dessa situação que ela conseguiu sensibilizar o governador do estado, Wilson Lima, para que esse processo acontecesse. E ele foi e botou a mão em cima. Doutor Gerson, quais foram as grandes conquistas também realizadas durante a sua gestão? A gente hoje praticamente está fazendo um balanço desses meses de gestão durante a pandemia, né? Eu diria o seguinte, nós entramos dentro da fundação com 4 grandes sonhos. O primeiro era esse centro, graças a Deus 4 meses aí ele vai estar já concluído. O segundo era nós termos um mamógrafo, porque nosso mamógrafo já existia dentro da Fundação SECOM há mais de 15 anos. Portanto, era um mamógrafo analógico, e esse que nós vamos receber agora dentro de 12 meses. Ele é digital e já vem com equipamento que já faz a biópsia. Então, isso é um grande avanço, inclusive para as pacientes do interior, né? Ela não gasta bastante tempo dentro da capital. Então, esse é o segundo grande ganho nosso que vamos ter. O terceiro é impossível você trabalhar dentro de uma instituição como aquela, quando você tem a tecnologia de informação, os computadores e tal, no nível 1. Então, nós conseguimos um movimento que provavelmente dentro de 4 a 6 meses nós vamos sair do nível 1 para o nível 4, provavelmente, em termos de computação. E o quarto projeto que nós estamos tentando sensibilizar o governador, e certamente que ele vai nos ajudar. Certamente a gente vai esperar que o governador Wilson Lima atenda esse pedido da Fundação SECOM. Lá vai, seria o quarto esteio e encerrou a nossa conversa, que seria o projeto chamado endoscopia terapêutica. O que é isso? A endoscopia terapêutica é um projeto onde a pessoa faz uma biópsia do estômago ou do reto e se o tumor estiver numa fase inicial, ele chega na nossa fundação, você opera a nível ambulatorial e depois ele vai para casa. Então esse é o nosso sonho. E é um dos sonhos praticamente quase concretizados, vamos dizer assim. Até porque eu tenho certeza absoluta que o governador Wilson Lima vai se sensibilizar mais uma vez e vai dar essa oportunidade para as pessoas no estado do Amazonas, porque nós sabemos como é difícil chegar aos grandes centros. Nós sabemos como é difícil também, doutor Gerson. Eu que agora estou passando por um tratamento de pós-cirurgia de câncer, como é caro o tratamento para curar o câncer, né? A gente vê como as pessoas carentes passam, né, doutor? O senhor que deve conviver todo dia, convive todos os dias com esse sentimento de tristeza de famílias que todos os dias são vítimas do câncer, né? E isso é muito interessante, porque aqui abre-se uma grande possibilidade de a gente fazer uma reflexão sobre o nosso SUS. Que o nosso SUS, durante a pandemia, mostrou o quanto ele era importante. Para você ter uma ideia, Júlio, 85% da população brasileira depende do SUS. Então, olhem o quanto é importante nós abrirmos nossos olhos para o SUS. Porque um plano de saúde é caro. Doutor. É caro? É caro. Uma pessoa de 59 anos como eu, sim, é muito caro. Sim, para você ter uma ideia, essa crise toda levou o quê? Os planos de saúde afundaram. E por isso que uma das coisas foi aumentar a quantidade de pacientes dentro do SECOM. E essa é uma questão.
E nós temos também ter a consciência de como o contribuinte, nós temos esse direito, né? Sem dúvida. Como contribuinte, Iguais, é universal. Nós temos É esse universal. direito de atendimento no serviço público e a Fundação SECOM tem demonstrado, por meio dos seus profissionais, essa preocupação todinha em atender da melhor maneira possível, né? Nós temos médicos abnegados, assim como nós temos enfermeiros abnegados, como nós temos técnicos e outras isso. áreas muito abnegados, né? Que não estão ali no dia a dia por causa de um salário, e sim Não, porque exatamente. tem um compromisso um com- compromisso, né? Um compromisso. Compromisso, eu diria assim, espiritual mesmo, sabe? Porque ele está além daquela matéria, daquela coisa que está ali. É um negócio muito interessante isso. Doutor Gerson, quais são os grandes problemas do homem? Ainda continua sendo o câncer de próstata? Sim, é assim. No Brasil, quando nós analisamos, primeiro na mulher é a mama, no homem é próstata. Agora, no estado do Amazonas, ao contrário. O primeiro é colo e depois é que vem mama. Então, continua sendo próstata e vai continuar sendo. E o da mama, porque vai sempre aumentar. O colo vai ser controlado. E não avançou esse projeto da vacinação, não? Mesmo com todo Não. o comprometimento do... Não. A vacinação avançou, só que ela começou muito bem e ela afundou. Por quê? Porque saiu das escolas. E agora ela vai voltar para as escolas. Esse é o nosso movimento. Então, voltando para as escolas, aí, parabéns ao nosso prefeito e particularmente ao secretário de saúde, o Djalma, essa volta da vacina para as escolas vai nos ajudar bastante. Porque quem vacina não vai ter o câncer. Que é uma vacina de prevenção HPV, que muitas das pessoas não sabem, mas homens e mulheres, meninas e meninos, Isso. têm que passar por essa vacinação. Às vezes as pessoas acham que é um incentivo à relação sexual Exatamente, nisso, mas não tem nada a ver. Nada a ver, perfeito. Porque é uma prevenção que lá no futuro, um menino de 12 anos, 13 anos, né, que é vacinado, É de 11 a 14 e as meninas de 9 a 14. não é um incentivo para que as pessoas, que as crianças mantenham relações sexuais, né? Exato. É uma questão de prevenção à saúde no futuro, né? Sem Porque dúvida. eles vão ser procriadores, eles vão ter relações sexuais, eles vão casar, Isso. eles vão ter seus próprios Isso. filhos, então isso aí já previne muitas vezes que mesmo você mantendo relações sexuais com seu marido, com sua mulher, você tem algum tipo de câncer, né? No Sem futuro, dúvida. né? Interessante. Porque a bactéria fica na base do pênis Isso, do homem, né? exatamente, isso mesmo. Por mais que ele É. use o preservativo, mas a fica bactéria lá. fica na base do pênis do homem. Exatamente. Só te falar uma coisa, você puxou uma coisa muito interessante sobre o negócio do septicolo, eu vou voltar para ele. Olha, nós gastamos por ano com câncer do colo 20 milhões. Sabe quanto esse projeto vai sair? 2 milhões. Ou seja, 10 vezes menos. Por que as pessoas não pensaram nisso antes? É, uma economia que vai ser surpreendente. Eterna, inclusive. Eterna, não é? Que a prevenção é muito mais fácil de você gerir. É o maior exemplo que nós estamos tendo. Não é? o maior Porque se exemplo. nós tivéssemos uma medicina preventiva, a gente evitaria muitos males na saúde Sem do dúvida, brasileiro, né? Sem dúvida. As aposentadorias precoces, Sim, mas não os tenha pagamentos dúvida. de aposentadorias desnecessários, né? Sem dúvida. A pessoa teria uma vida com mais qualidade de vida. assim. E hoje, você sempre procura, quando você fala em prevenção, você fala em algo também que se chama promoção de saúde. Por exemplo, a pessoa que não fuma, por sinal, o nosso estado está de parabéns, porque é o terceiro estado com menos fumante é o nosso estado. Isso é muito bom. Sabe? Foi um movimento feito pelo um cardiologista chamado Aristóteles, que é nosso colega, Aristóteles Alencar. Isso, e a Marília, lá do SECOM. Então, eles dois lá fizeram esse movimento muito forte dentro do estado. Então, é o terceiro estado que menos se fuma é aqui. Olha, isso aí já é um dos ganhos importantíssimos também. Importantíssimo. Porque a pessoa deixar de fumar, aí tem gente que diz assim, mas fulano não fuma e não teve Covid. Fuma, mas se salvou da Covid, e outro que não fumava não se salvou da Covid. Isso não tem nada a ver. Isso inclusive, assim, a ideia que a pessoa tem que ter é que o câncer de pulmão ele se desenvolve. De cada 10 pessoas que fumam, você vai encontrar 9 que são fumantes e 1 que não fumava. Então, é impressionante a relação isso, né? é fortíssima. Não tem o que discutir. E o câncer infantil, ele tem desenvolvido muito? Tem muito Não, aparecido muito? Ele está relativamente estável ali. A criança está naquele estágio ali que ele tem uma relação muito mais genética. Então, enquanto que esses outros cânceres que acontecem depois dos 40 anos, eles são mais de origem ambiental, que nós não sabemos qual ainda.
não sabemos se é essa poluição, se é alimentação, se é o nosso estresse. Quer dizer, isso tudo concorre para que isso venha a acontecer. E conviver com esse estresse no dia a dia é Terrível. Muito difícil, né, Muito, doutor? extremamente difícil. Então a gente tem que procurar ser zen, né? Eu tenho procurado ser zen, mas às vezes fica muito difícil para mim. Mas quer que eu te diga uma coisa? Sabe o que eu tenho procurado fazer? Já que Sim. eu voltei... O senhor tem uma dica, Não, doutor? eu vou te dar uma dica. Eu voltei, a época que eu era molecote, a jogar ping-pong. Então, 2 vezes à noite eu saio do Secom e vou jogar ping-pong. Aí- Isso tem me aliviado bastante. Então, pebolim, aquele também dá para. Eu acho que a gente pode jogar pebolim, Tem ping-pong, qualquer tem tipo de atividade. Qualquer coisa que você se mexa, que você saia desse transe que a gente vive a toda hora, né? Melhora muito a vida da gente. Isso é muito bom. E o atendimento na Fundação Secom, ele tem evoluído cada vez mais? Ele tem evoluído, porque agora nós criamos um movimento que, inclusive, foi isso que nos levou para o Oncoguia, para esse acontecimento nacional, mostrar a face do Secom a nível nacional. Qual foi esse movimento? Nós conseguimos tirar, a paciente palpava um nódulo de mama. Lá fora, passava 8 meses para chegar na fundação. Quando chegava, ela chegava com um tumor grande. Esse movimento mudou há 30 dias. O que é que está sendo feito? O paciente palpa o nódulo, vai numa OBS, a OBS manda para 4 pontos que tem hoje do Estado e da Prefeitura, faz a biópsia, deu câncer e vai direto para o Secom. Então esse é o grande movimento que hoje nós apresentamos no Oncoguia. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. A gente vai continuar divulgando as ações da Fundação Secom, porque a importância das atividades da Fundação Secom é muito grande para todos nós. Nós temos que parabenizá-lo, que o senhor é um gestor muito dedicado à Fundação e tem todos aqueles médicos, técnicos, enfim, todas aquelas pessoas que a gente acompanha no dia a dia. Doutora Ilka, doutora Adelaide, doutor... Bom, são tantos que a gente nominar que é difícil. Obrigado, doutor. Eu queria só lhe convidar para o CEP-Colo quando for ser fundado, o negócio do colo lá. Então, Quando com certeza estaremos você vai lá estar para lá. registrar Eu agradeço. esse momento importante para o Estado e para a Fundação Secom. Sem dúvida. Daqui a pouco eu volto, tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirada de Comunicação, e hoje é sábado, tá? Daqui a pouco eu estou aqui. Se você é estudante e usa o transporte público, saiba que o passe livre estudantil é um direito nosso. Mas essa conquista não foi fácil. Foram décadas de luta, mas o que era sonho tornou-se realidade. Agora somos mais de 160 mil alunos em Manaus. Que podem estudar tranquilos com o orgulho de falar que o passe estudantil é livre. Prefeitura de Manaus. E eu tenho grandes amigas, grandes admiradoras, pessoas que eu admiro muito, pessoas que convivem bastante próximos a mim. E uma dessas pessoas que eu admiro, convivo bem próximo, é a Ângela Bobal de Lima, professora da Universidade Federal do Amazonas, doutora, pós-doutora, uma mulher que nunca deixou de estudar, gosta de estudar, sabe que é necessário conhecimento, estudo, porque às vezes a gente diz assim, o que eu vou fazer estudando sobre isso? Muito pelo contrário, você amplia o seu conhecimento, amplia o seu network, você começa a encontrar com pessoas que vão ampliando seus horizontes, enfim. É tanta coisa que a Ângela Bobal nos traz de bom, que ela teria de qualquer maneira de estar presente aqui. Apesar de ter passado por um momento muito triste na sua vida, um momento familiar, mas hoje, no final do ano passado, mas hoje está aqui conosco para trazer boas informações em relação à Universidade Federal do Amazonas, o que vai acontecer com esse reinício de atividades presenciais, porque nós queremos isso, nós vamos ter que retomar este mundo de volta, nós vamos ter que retomar as nossas vidas. Então, Ângela, a Covid, na minha opinião leiga, a gente vai ter que conviver a vida toda, igual a HN1, a gripe, enfim, outros tipos de doença que permanecem aí no mundo. Então, eu acho que a gente vai ter que se vacinar o ano todo, vai ter que, enfim.
Mas a Universidade Federal do Amazonas preparou esse retorno presencial. E você, como pró-reitora de Administração e Finanças, agora tem mais uma pró-reitoria, que é a de Planejamento. Então esse retorno passou pela sua mão, você e uma equipe técnica bastante qualificada trabalharam em todo esse retorno para que os docentes, para que os funcionários, para que os alunos voltem com toda a segurança ao campus, às unidades da Universidade Federal do Amazonas. Obrigado por estar aqui conosco. E a gente quer desejar um 2020 para você muito bom. É bom a gente desejar, mesmo que já tenham passado alguns dias, para que a gente tenha uma esperança de dias melhores. E eles virão. Com certeza. Sim, você que é uma pessoa de fé sabe disso muito bem. Muito obrigada, Júlio. É sempre um prazer muito grande estar aqui. Primeiro, conversando com um grande amigo que você é, sempre presente. Obrigado às referências que você me fez. E é sempre um prazer também falar um pouco das minhas atividades em curso, dada a importância que você tem hoje e sempre teve, construiu isso ao longo da sua vida inteira, não é? A credibilidade que você alcançou em qualquer mídia que você esteja, isso é muito importante, acho que para um gestor, para um político, para um gestor público, falar um pouco e também, mais importante do que tudo isso, é diminuir os espaços, os gaps que separam a sociedade, essa mais leiga, desses órgãos, dessas organizações, desses entes de conhecimento, entes públicos, entes sociais, que fazem, são tão importantes no processo do conhecimento, no processo político, no processo democrático, como é a universidade. Muito obrigada, renovo os meus... Uma das primeiras do Brasil, inclusive. Sim, é a primeira. É a primeira universidade federal. Olha só a oportunidade que nós tivemos de ganhar a primeira universidade federal numa cidade tão discriminada. A gente sofre discriminação, né? Que nós somos índios, que nós não conseguimos. E nós temos essa oportunidade de ter uma universidade federal que nós temos que fortalecê-la cada vez mais. E esse fortalecimento, ele vai ser resultado desse estreitamento de fronteiras, sabe, Júlia? A sociedade, ela precisa entender, se empoderar dos resultados da grandeza da universidade. Eu digo isso por quê? Porque, lógico, nós representamos um centro de conhecimento, de pesquisa, de extensão, mas o potencial disso é gigantesco. Nós formamos os recursos humanos para atuação nas empresas, nos órgãos, segmentos, né? Em vários segmentos. E aí a sociedade precisa entender dos nossos desafios, mas precisa entender também como a nossa atuação impacta nas vidas, no cotidiano de cada um de nós. A universidade, ela é muito forte. Eu sempre repito que a universidade é o campo da complexidade e da diversidade. E isso é espetacular. Eu acho que eu preciso compartilhar uma coisa com você, uma reflexão que eu sempre faço é o seguinte: a minha carreira, ela se desdobrou em várias fases e etapas, né? Eu já estive no município. Você tem vários inícios, né? Inícios e reinícios, né? De volta ao começo. E é isso. A volta à universidade é de volta ao começo, de volta ao começo, né? Isso, é exatamente isso. A aluna que saiu da faculdade de administração migrou para outros setores e retorna à casa como gestora. Então, quando eu entrei no campus, óbvio que eu não estudei no campus, eu dei aula no campus, mas quando eu entrei no campus, simbolicamente, eu retornei à minha casa-mãe. Eu sempre falo isso. E aí o desafio e a responsabilidade, eles se multiplicam, porque aí eu lembro daquela estudante idealista do começo e a gestora de 1970, né? Eu entrei em 79. Epaminondas, exatamente, ali na Epaminondas. E aí, sonhadora,
cheia de ideais. A questionadora dos professores. A questionadoras. Mas assim, eu sempre coloco isso fruto de uma família que deu sempre muita importância ao estudo e à formação. Né? Então, essa responsabilidade, eu não vou dizer que ela me persegue, mas o sentido é esse. Eu continuo em busca dos meus valores, que são valores familiares, que é o estudo, o trabalho, a dignidade que advém disso, da combinação dessas coisas. E voltar à universidade é voltar com uma bagagem de experiência. Para incentivar os seus ex-alunos, para incentivar os teus atuais alunos e para incentivar os futuros alunos, que são, às vezes, muitas vezes são filhos desses atuais. Exatamente. E eu tenho esse feedback constante, que eu reencontro alunos super bem posicionados, alunos em processos de formação, em cursos de especialização, mestrado, doutorado, e esse reencontro, ele é um reencontro de memórias, mas é um reencontro de responsabilização. Tipo, eu canso de ouvir isso: professora, eu quero ser a senhora quando eu crescer, eu quero ter uma trajetória parecida com a sua. E isso me orgulha muito, porque nem sempre o professor, ele tem essa valorização. Não, e nem sempre é bem visto. Tem alguns professores que a gente não quer nem ver depois, né? Quer esquecer para frente. Pro resto da vida. Para o resto da vida, né? Então, assim, eu acho que eu tenho uns 2 na vida. Que foram assim, tão assim, negativamente marcantes. Tenho, aí eu tenho, não posso nem falar o nome. Melhor não. Por causa do reencontro. Reencontros da vida. Então, essa volta à universidade e essa reabertura, vamos dizer, da universidade, tem todo um momento significativo para você. Tem. Como é que está sendo feito isso, professora Ângela? Primeiro, que essas 3 áreas combinadas, elas se integram também a uma área estratégica para esse retorno, que é a prefeitura do campus, né? Então, a prefeitura faz a gestão das edificações, faz a gestão do crescimento da nossa infra instalada. E esse retorno, ele tem um desafio. Vacinação, readequação da infraestrutura, que de alguma maneira, só para te colocar, o distanciamento, né? Em março de 2020, todo mundo se abraçava. Alguns de nós saíram numa sexta-feira e só se reencontraram muito recentemente. Então ficou uma estrutura. Eu me lembro que eu entrei na minha sala em março, do dia 14 de março de 2020, nunca mais voltei para minha sala. Exato. E aí isso aconteceu, esse descolamento de uma realidade infraestrutural, não é, acadêmica, ela aconteceu nas coisas, eu vou falar nas coisas mesmo, no piso, no teto, na tua carteira, nas carteiras, nos ar-condicionados, nos teus objetos pessoais guardados em cima da tua mesa. É como se acontecesse um tufão, a gente sempre vê isso. E você perdesse... Aí tocou uma sirene e todos foram deslocados daquele lugar de risco. Então a universidade foi esse lugar que nós deixamos. Nós deixamos tudo. E para muita gente... Eu tenho uma história que a Ângela me contou dos bastidores, de um aluno que vendia uns docinhos. E ela sempre, aí quando ela voltou a dar aula, ela perguntou: cadê o aluno? E esse aluno tinha sumido, ele vende os docinhos na sala de aula. Aí ela disse: não, mas isso é humanizar, eu tenho que ir atrás desse aluno. Esse aluno era importante para mim, porque ele estava ali presente. Né? A gestão na universidade, Júlia... E isso está sendo feito. O que mais está sendo feito, Ângela, para que volte? Deixa eu te contar 2 eventos que são marcantes. Primeiro, a reinstalação dessa estrutura e infraestrutura necessária de readaptação para acolhimento, das pessoas e recebimento e retorno às atividades no padrão presencial, com toda a segurança, né? E destacar nesse momento também a ação estratégica de criação de uma nova pró-reitoria, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, que terá a missão de cuidar, de gerenciar esse retorno que reencontra e talvez
oxalá que aconteça, reencontro esse meu aluno. Esse aluno que se perdeu, durante a Covid. Se perdeu, assim. ninguém sabe onde ele está. Um garoto simples, modesto, mas altivo nas suas dúvidas, que me fez um questionamento nessa sexta-feira aí que nós apagamos as luzes e deixamos casa. E fomos para casa. Virtualmente, então, ele é um símbolo desses alunos de situação de extrema vulnerabilidade econômica e social, e que essa pró-reitoria nova, mais recentemente criada, vai cuidar, através de seus programas de apoio e assistência, do retorno responsável, cuidado, assistido, entendendo que houve perdas familiares, houve perda de patrimônio, houve perda de emprego, né? E ele que já naquele dia vendia brigadeiros, né? Hoje o que terá acontecido com ele, e na simbologia desse exemplo, tantos outros que a gente recebe com a responsabilidade de integrá-los à nossa missão, que é a difusão do conhecimento, que é a capacitação, que é a qualificação, mas mais ainda entender uma realidade social, financeira, sanitária completamente diferente. Então, o campus, as instalações da universidade no interior, inclusive, elas têm que representar esse novo espírito. É gestão. A universidade é um ente político. A universidade é um ente político multifacetado, mas nesse momento se integra a necessidade de empreender a resposta que a nossa comunidade deseja, precisa, não é? E não diferente de todos os outros entes sociais, nesse momento se responsabiliza em conferir responsabilidade, tranquilidade, segurança a essas pessoas. Porque, inclusive, dá mais tranquilidade às famílias desses alunos, desses funcionários, desses docentes que voltam ao dia a dia, né? Voltam ao dia a dia, com toda segurança, com a carteira de vacinação. Eu defendo muito a carteira de vacinação. Desculpem os que não forem contra a vacinação. Se tiver a 5ª dose, a 6ª dose, eu estarei lá. Tem o álcool em gel, o uso da máscara facial, o distanciamento, né? Evitar essas festas com 10 mil pessoas, né? Enfim, tudo isso a universidade pensou para esse retorno, né? Sim, eu queria destacar uma outra questão, Júlio, que ela é subjacente a esses questionamentos que você está me fazendo. Por exemplo, a universidade ela é pública. Ok, a universidade ela é pública. Ela não tem concorrente? Tem sim. A universidade ela concorre. Ela concorre com as universidades particulares, ela concorre com outras oportunidades de difusão de conhecimento. Sabe quando ela concorre? Quando ela concorre pelos recursos hoje internacionalmente disponíveis para projetos. Projetos serão implantados no futuro. Implantados, então. Porque você pode dizer, não, eu vou dar para a Universidade do Estado do Amazonas, porque a Universidade Federal não tem interesse de seguir as regras de um enfrentamento a uma pandemia mundial. Exatamente. Então, essa ideia isso é uma visão de gestora. Eu não sou... Eu fujo de qualquer estereótipo, nunca gostei deles, mas agora mais ainda, porque eu preciso ser gestora de uma realidade, de um contexto de universidade que não concorre oferecendo vagas, ela concorre por recursos internacionais que nós podemos captar sendo a capital da Amazônia. E nós temos o nome, Universidade Federal do Amazonas. Então esse é um diferencial gigantesco, eu assisto a isso todos os dias e como você me perguntou no começo, essa fusão nesse momento responde essa necessidade de promover sinergia aí nesses subconjuntos que a gente tem na estrutura. Ângela, eu te agradeço muito por esse bate-papo informalíssimo aqui no programa em comum, porque sábado, meio-dia, a gente tem que estar com o astral elevado e a gente tem que trazer boas notícias. E o retorno da Universidade Federal do Amazonas, com toda a segurança, é uma das boas notícias que nós temos. Vamos manter esses protocolos necessários estabelecidos pela OMS e vacine. Eu não sei quem não quiser se vacinar. Eu sou a favor da vacina.
Muito obrigado. Obrigada, Júlia. É sempre um grande prazer estar aqui. Novamente, felicitações. Um 22 cheio de energia, especialmente de saúde. Obrigada, amigo. Daqui a pouco eu retorno, tem mais em comum aqui na Inova, emissora da Rede Caldeirado de Comunicação. Se você é estudante e usa o transporte público, saiba que o passe livre estudantil é um direito nosso. Mas essa conquista não foi fácil. Foram décadas de luta, mas o que era sonho tornou-se realidade. Agora somos mais de 160 mil alunos em Manaus. Bom dia. Que podem estudar tranquilos com o orgulho de falar que o passe estudantil é livre. Prefeitura de Manaus. E a gente vem falar de português. O português coloquial, ele é difícil, mas o escrito às vezes nos atrapalha muito, né? A gente fica totalmente, às vezes, perdido. Será que eu estou escrevendo certo? E quando a gente pega alguns textos que estão absurdamente escritos errados, aí a gente, como diz o pessoal moderno, aí as mina pira, os mando pira. Os mando são as gírias, né? Obrigado, Joyce, por ter nos brindado com esse livro, por trazer este livro a todos nós que queremos manter essa escrita, essa linguagem em alta. E português é difícil mesmo, né? Pois é, Júlio, tudo bom? Como vão todos aí? Estão todos ótimos, né? Estou muito feliz de estar aqui no sábado, com uma ótima companhia. Sábado, falando de português. E é lógico, com certeza, a sabatina, lembram da sabatina? Eu me lembro da sabatina de verbos com a dona Maria Augusta Ponce de Leão. Eu me tremia todinho com a dona Maria Augusta Ponce de Leão, que ela perguntava assim, pretérito mais que perfeito, futuro do presente. Isso mesmo, então, e a sabatina, por exemplo, é uma palavra que consta no português em gotas, né, a tabuada. Então se fala de onde vêm essas palavras, né? Qual é a etimologia, de onde elas se originaram realmente. E a proposta do Português em Gotas, primeiro de tudo, vamos ao título. Por quê? Por que Português em Gotas? Bom, a minha proposta é... facilitar o leitor. Exatamente, é facilitar a aprendizagem e não ir com muita sede ao pote. Ir devagar, com calma, justamente informando algumas gotas rápidas, dicas rápidas de língua portuguesa. Então eu encontrei esse nome aí, que achei um nome mais impactante e tratei também de registrá-lo. Já é meu. Isso é muito importante. Isso é bom. Para que ninguém se aproprie. E é até uma ideia para quem tem livro, para quem tem alguma marca, e diretamente em contato ao INPE, né, que é um Instituto de Marcas e Patentes, e ele é uma marca minha. E a razão, né, o motivo desse título é o ensino rápido, com parcimônia, justamente para a aprendizagem não ficar atropelada, né, e o ensino, a aprendizagem ser fluida. Então eu utilizo algumas palavras, algumas expressões, inclusive gírias, né? Eu observei. E na aí, leitura dinâmica, eu observei. Pois é, aquela história do top, eu até brinco aqui em uma das páginas do livro, que eu digo abaixo ao top. Mas isso é uma brincadeira, porque não é proibido, assim como as gírias, elas não são proibidas, digo, na linguagem do dia a dia, né? A linguagem coloquial. Só que o que acontece? Assim como outras gírias que já chegaram até nós, o top, usado com muita frequência, acaba empobrecendo a linguagem. Minha namorada está top. Minha vida é top. Pois é, quantos adjetivos não foram omitidos com top? Minha namorada estava bonita, interessante, atraente. Porque o top é geral. Não pode ser geral às vezes, é importante... O que significa o top? É o topo.
Exatamente. É o tope. Aí as Vem pessoas... de topo. Mas o que significa que a pessoa está no topo. É algo que mas aí não tem... é só top. Top, é no Empobrece sentido de... Exatamente. Empobrece. Ai, minha namorada é maravilhosa, é bonita, não é linda. Não é bem? Empolga muito mais. Eu acho que até a namorada ia gostar mais, né, Eu Júlio? acredito piamente que sim. Então agora, assim... É top. Como top. é que é? Nós conhecemos uma pessoa, um rapaz, que a gente deu uma assim, como está esse sorvete? 100%. Como é que está a vida? 100%. Como é que é esse carro? 100%. Aí, o que é 100%, menino? Uma vez eu pergunto. Empobrece a linguagem. Não é, tudo é 100%. Pois é. Mas 100% o quê? Qual 100% é o grau difícil? de 100% de difícil, coisa 100% de boa? boa, Isso. 100% de dizer que ela não, é dizer que é legal, é bom. E nós passamos por várias fases de linguagens, de gírias, que o Brasil teve que enfrentar, né? Teve uma época que muitos meninos, principalmente você, não vão lembrar. Você é muito mais nova que eu. Eu sou uma mulher desencanada. Aí eu pergunto, mas o que é uma mulher desencanada? Não encana não. Eu sou uma mulher desencanada. Se você falar pro menino hoje em dia que, olha, essa mulher é desencanada, mas ela entrou uma vez no cano. No cano, né? Eu me lembro que uma vez eu vi um rapaz falando, eu vou fumar um baseado. O avô perguntou, mas baseado em quê? Em quê? Aí eu, com pena, quase eu cheguei lá pro senhorzinho e disse, meu Deus, tão inocente. ele vai fumar, é outra coisa, não é baseado em ninguém, não. Então, são as gírias que vão empobrecendo. Isso, exatamente. Não é que a gente esteja contra a gíria, e não é que elas estejam terminantemente proibidas. Mas é o exagero que empobrece a linguagem. É verdade. É o exagero. Agora a história de usar rica. Agora você... Rica. Aí você pega o R, o Y e o CA. Aí quando você vai escrever num texto, em um concurso, você não tem mais certeza que se rica é escrito com Y ou se é escrita com I. Aí você acaba sendo eliminado de um concurso que você almejava passar por usar constantemente gírias. Não é verdade? Aí você não sabe se o expresso, como é que é escrito o expresso. O expresso. Isso tem aí. Tem aí, não tem aqui. Tem né? aí, porque o expresso com X é algo feito rapidamente. E também a gente liga àquele tipo de café. O expresso. Isso aí é língua portuguesa. E o que é o expresso com S? É italiano. Olha só. Italiano. Aí as pessoas não sabem o que é o expresso. Entendi. A história do concerto com C e o concerto Isso. com S. Só tá falando coisa que tem O concerto ali, né, com C. O concerto com C é um espetáculo Isso. musical, uma apresentação de uma orquestra. O concerto com S, vou consertar esta mesa. Então, é com S. Então aí as pessoas se confundem muito, né? Elas confundem muito. Os porquês. Os porquês são dificílimos. Mas está muito bem explicado aí, de uma forma concisa. O porquê de início de frase, o porquê de final de frase, Deixa o porquê do meio da frase. E ainda mais em Portugal, é uma coisa engraçada. Quando o Você ainda fez essa pesquisa todinha. Olha só, o porquê em Portugal, quando não tem o acento, né, que é aquele final da frase. Só é o final da frase. Não entendi o porquê. O porquê já é junto e com acento. Aí você não foi à loja, por quê? Separado e com acento. Só nessas duas situações, em Portugal, pronuncia-se porquê. Nas outras, quando não há acento, se pronuncia porque. Por quê? Não. Por quê? Porque. Por quê? Não tem nem o E. Porque não tem acento. Então muda muito também. A língua portuguesa ela é falada e escrita em várias paragens, em vários locais. Essa questão do porquê, eu fiz uma pesquisa em relação ao português de Portugal. Mas o português do Brasil, ele, assim como nós, ele é altamente miscigenado. E isso é ruim? Que nada, isso é maravilhoso, isso no Brasil, sensacional quem mesmo. melhor fala português? Pois o maranhense?
essa questão de que quem fala melhor, isso não existe muito, não. O que há são os sotaques, que estão dentro das variabilidades linguísticas que um país miscigenado tinha que ter, né? É igual a história, eu me lembro da professora Vânia Pimentel, que ela dizia, não é nascer, mas tem gente que lê nascer, porque é nascer. Ela foi minha professora, Vânia. Ela era extremamente rígida, queridíssima, e dizia, não é nascer, não é nascer. É verdade. E tinha gente que dizia, eu acho você muito sinob. Mas sinob é uma época. O Rio de Janeiro usava muito isso. Você é muito sinob. Você é sinob. Botaram um i aí. Sinob aí. Colocaram mas o que é sinob? Porque a snob é um estrangeirismo, né? Mas assim, quando a pessoa vai traduzir, às vezes se confunde mesmo. Aí pensa que é sinob. Eu acho. Só se for. Como o Rio tem esse sotaque, você fala colégio, fala. Academia, fala. De noite. Ontem de noite. Isso é muita influência portuguesa, né? Muita influência portuguesa lá no Rio. Sede da corte foi muito tempo, né? Ainda tem essas. E a gente também. Em relação ao nosso jeito de falar. É parecido. E nós temos as nossas palavras que são características do Amazonas, por exemplo. Sim, não são os regionalismos. Os regionalismos, né? Que é impressionante como que nós temos regionalismo interessante. Uma vez uma amiga me enviou uma lista de palavras usadas em Parintins. Que eles têm muita influência do Pará. Sim, já tem, por conta da geografia também. Então, o parintinense diz, vamos tomar uma? Aí se a pessoa não souber o que é tomar uma, é uma cerveja. Vamos tomar uma cerveja. Uma bebida, Olha, né? eu tô varando aqui, quer dizer que está entrando na tua casa. Ainda tem tudo isso desse país. É verdade. Extremamente diversificado. Assim, a língua portuguesa é difícil, eu não vou lhe dizer que não seja. Ela é difícil pela riqueza, pelos detalhes, por a questão de ser uma língua neolatina, de ter advindo do latim e também os verbos são dificílimos. Pega um verbo do anglo-saxão, que é o inglês, são mais simples. Sem dúvida. Eles são mais compreensíveis, são mais simples porque repete, né? Uma estrutura para várias pessoas. Eu acho que o mais difícil depois do nosso é o alemão, né? O alemão. Eu acredito que porque tem frases que podem ser pronunciadas para ele, para ela e para ele e ela, né? Porque é o seguinte, o alemão, ele se torna mais difícil também porque ele tem as declinações, assim como o latim. Ou seja, no final das palavras, a palavra ela já carrega em si o significado sintático. Ou seja, se aquilo ali é um sujeito, se aquilo ali é um adjunto adnominal, se aquilo ali é um adjunto, objeto direto, indireto. Então, assim, é complexo nesse sentido. Com certeza. E a questão do aparelho fonador também, você tem que estar... é complicado de pronunciar também. A gente indica esse livro aqui, principalmente você que vai fazer concurso. Isso mesmo. Que tem que escrever, tem que fazer uma redação. Isso mesmo. É reprovado, sim. Com certeza. Inclusive, eu até marquei de dar alguns exemplos do livro para vocês terem ideia. Quais são os exemplos? De como funciona o livro. Vamos ver aqui esse primeiro. Top, vamos. Esse aí a gente já falou. Abaixo ao top a gente já falou. Vamos ver esse aqui. Olha, são sutilezas linguísticas, sutilezas do nosso idioma. A diferença entre em vez de e ao invés de. Olha, eles não são sinônimos. Vamos diretamente aos exemplos. Em vez de viajar para os Estados Unidos, preferi conhecer a Europa. Notem que não se trata aqui de coisas opostas, situações ou algo oposto. Até mesmo porque Estados Unidos e Europa não são opostos. Então, quando se trata de coisas que não são opostas,
você use o em vez de. Ah, Joyce, mas e o ao invés de? Quando é que eu vou usar? Obrigatoriamente com opostos. Ao invés de subir aquela escada, fiquei com medo e desci. Outra dúvida muito grande, que eu não sei se está no livro, é onde tu vai? Ah, o onde e o aonde. Onde tu vai? Onde tu vai? Aí, onde eu vou não interessa. Mas onde tu vai, menino? Mas é fácil. Tem um processo chamado mnemônico, que eu aprendi com a minha mãe quando eu estava estudando as capitais do mundo. E ela disse, minha filha, vamos fazer umas associações para você poder lembrar e não esquecer mais desse assunto. Tudo bem. Em termos de onde aonde, o aonde carrega em si um a, que significa para. Então, toda vez que você puder substituir na frase por para onde, você já vai optar pelo aonde. Olha, aonde você vai? É uma dica bem importante. Para onde você vai? Onde você está nesse momento aqui com o Julinho? Aqui. Isso aí é. Não é uma boa? É muito importante. Então, aonde, para onde? Da feita que puder substituir por para onde, aposta no aonde. Joyce, muito obrigado. Ai, que prazer, sábado. Viu? Que sábado. Eu vou devorar este livro, porque eu sou fascinado pelo português. Que bom. E às vezes me chocam algumas palavras que escrevem. A gente está sempre aprendendo, né? E como jornalista, às vezes, a combinação é indigesta. É, verdade. Obrigado mesmo. Tá, querido. A produção está dizendo que nós estamos estourando o tempo. Tá bom. Semana que vem eu volto com mais Em Comum, aqui pela Inova, emissora da Rede Calderaro de Comunicação.